Olá, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da classe de juvenis. Nós hoje vamos estudar um pouco sobre a lição de número 2, que tem como tema a origem dos hebreus. Você sabe quem são os hebreus? De onde foi que eles surgiram? Hoje a gente vai trazer algumas dicas importantes para você dar a sua aula na Escola Dominical. É muito importante, professor, você saber que essa aula ela vai envolver tanto um pouco de história como também geografia. Então a gente vai trazer para vocês algumas ideias que vocês podem levar para a sala de aula e, claro, adaptar, fazer o melhor que vocês puderem, tá certo? A gente já começa indicando a vocês fazerem um devocional, incentivarem seus alunos a fazer o devocional para que eles já possam ir compreendendo melhor o contexto da nossa lição. O versículo principal se encontra em Gênesis capítulo 15, versículo 18, que diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aí você pode fazer a leitura bíblica em classe, pedir para que cada um deles possa ler um versículo, e isso já traz um pouco de dinâmica para a sua sala de aula. Os objetivos da nossa lição vai ser destacar a origem do povo hebreu, que é do Oriente, próximo ao mar Mediterrâneo, mostrar que o povo de Israel é descendente de Abraão e enfatizar que após a escravidão no Egito, o povo partiu rumo à terra prometida, certo? A gente inicia o nosso primeiro tópico, a região da Mesopotâmia. Onde era a região da Mesopotâmia? O que significa Mesopotâmia? São algumas coisas que você precisa dominar para poder falar em sala de aula, certo? Já de início, eu trouxe aqui para vocês verem um mini globo. Se você tiver um maior, ou se na Secretaria de Missões da sua igreja tem um globo, você pode solicitar, pedir emprestado, que vai te ajudar nessa aula, certo? E aí, o que você vai fazer? Você vai deixar em sala e pode iniciar a aula perguntando para eles onde era a região Mesopotâmia. Eles vão procurar e não vão encontrar no globo atual. E aí você vai mostrar para eles um arquivo que você pode, claro, pesquisar na internet ou mesmo a gente vai deixar disponível aqui o link para que vocês possam baixar também. Eu trouxe aqui essa imagem, que é a imagem da Mesopotâmia, e aí você vai explicar para eles o que significa Mesopotâmia. A nossa lição já tem aqui o significado literal, que significa entre rios, faz uma referência específica aos rios Tigre e Eufrates. Nessa imagem aqui, vocês vão ver bem direitinho que passam duas linhas, né? Então, entre esses dois rios existia a região da Mesopotâmia. Você pode entregar isso, pedir para um dos seus alunos ficar segurando, ou mesmo colocar em um quadro, se você tiver na sala, para deixar visível para que eles possam prestar bem atenção durante a aula, certo? E memorizarem essa região, porque a gente vai falar muito sobre essa região. E aí você vai dizer para eles que essa é uma das regiões que Deus criou logo no início. Na verdade, a nossa lição ela relembra a questão do Jardim do Éden. Lembra que a gente está falando sobre o Velho Testamento? Então, lembra a região na época do Jardim do Éden, quando o Senhor criou um grande rio que tinha 4 braços. Esses 4 braços é o Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Então, até os dias de hoje, nós temos aí esses rios que foram rios marcantes e que marcam a história do início do povo hebreu, tá bom? Algumas curiosidades sobre a região da Mesopotâmia que a gente vai ver é que essa região, nos dias atuais, ela se encontra na região do Iraque e algumas porções na Síria e Turquia. Então eu trouxe aqui para vocês verem um mapa atual. Esse daqui é um mapa que mostra a região da Mesopotâmia, certo? E esse outro é um mapa atual da região do Oriente Médio. Agora sim, o seu aluno vai conseguir identificar onde está a região da Mesopotâmia no mapa atual, certo? Que fica onde? Na região do Iraque e alguns locais da Síria e Turquia. Qual é a importância dessa região, dessa ideia de Mesopotâmia? A Mesopotâmia
foi uma das primeiras grandes civilizações. Através da Mesopotâmia, a gente viu o desenvolvimento da civilização, principalmente na questão da arquitetura, certo? Qual era a capital da Mesopotâmia? A capital era Ur dos Caldeus. Lembrou agora de alguma coisa? Pois é, o patriarca Abrão nasceu e viveu na cidade de Ur dos Caldeus. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre ele, quando no ponto 1 da nossa lição fala sobre a origem de Abraão. A gente vai ver que ele nasceu nessa região, que era uma religião politeísta, ou seja, a Mesopotâmia era uma fonte, uma cidade, uma capital, onde tinha como principal objetivo a adoração de deuses. Você vê que Deus tirou Abraão dessa região e mandou ele para outro local. Por quê? Porque Deus queria ser unicamente adorado. Ele queria criar uma nação onde onde essa nação fosse teísta, onde essa nação tivesse apenas um Deus. Certo? Então, Abraão sai dessa região, ele morava em Ur dos Caldeus, e Deus chamou ele para peregrinar. Você sabe o que é peregrinar? Significa que você vai sair de um local e ir em busca de locais sagrados. Ou seja, quando a gente traz para a nossa realidade nos dias de hoje, é muito comum a gente falar que nós somos peregrinos aqui na Terra. Por que nós somos peregrinos aqui na Terra? Porque não é o nosso lar, não é. Assim como Abraão saiu de Ur dos Caldeus em busca da Terra Prometida, nós que somos cristãos nos dias de hoje, nós estamos aqui peregrinando, porém a nossa morada, a nossa Canaã será no céu. Olha que coisa linda, dá para você fazer aí essa junção aí de pensamentos, de ideias, né, na vida do seu aluno. A gente também vai falar dessa importância da peregrinação de Abraão e o chamado que Deus teve na vida dele, né? Que tanto Abraão foi chamado para cumprir um propósito de chegar até a terra de Canaã, a terra prometida, como nós também temos um propósito aqui na terra de pregar o evangelho a todas as pessoas. Então, você pode fazer essa ponte aí e também ajudar o seu aluno nessa formação de caráter dele enquanto cristão. Voltando aqui para esse mapa, olha só, a gente vai falar sobre a Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E aí você vai poder mostrar para ele, mais ou menos, para os seus alunos, a distância em que Abraão saiu da terra do Iraque, que fica mais ou menos nessa região aqui verde, até a terra de Israel, que seria mais ou menos aqui nesse pontinho, onde a gente vai ver aqui a distância tão grande que eles percorreram até chegar à terra prometida. Entre as cidades que Abraão passou estão as cidades de Siquém, está a cidade de Betel e outras cidades também. E aí você pode destacar uma questão interessante, é que em todos os locais por onde Abraão passou, por onde ele fincou morada, que ele colocou as tendas, ele sempre edificou um altar. Olha que coisa interessante. Então, quando Deus o tirou de Ur dos Caldeus, ele, em direção à terra prometida, o que ele fez? Em todos os locais onde ele esteve, ele sempre edificou um altar e adorou ao Senhor. Isso mostra a importância de onde você estiver, né? Você sempre demonstrar e ser um verdadeiro cristão adorador a Deus. Então, onde você estiver, monte o seu altar ao Senhor, né? Adore ao Senhor em qualquer lugar que você esteja. Foi também em um dos locais onde Abraão esteve, nessa peregrinação dele, ele recebeu a promessa do filho prometido, né? A promessa de Isaac. E ele teve também no Monte Moriá aquela história em que nós vemos na Bíblia sobre o sacrifício, né? Deus fez uma prova com Abraão para saber se de fato Abraão ia obedecê-lo, e Abraão foi e ia, né? Ele tinha a intenção de fato de sacrificar o filho dele, porque Abraão acreditava que Deus Todo-Poderoso iria ressuscitar o filho dele. Só que quando ele estava prestes a sacrificar Isaac, na realidade o Senhor mandou um anjo e disse: Abraão, não precisa você fazer isso, porque eu vejo que de fato você é obediente a mim. Então Deus deu essa provisão, né? A gente tem vários louvores que falam sobre isso, né? Como Deus é um Deus de provisão, né? Deus enviará um cordeiro, e foi o que Deus fez. De uma forma simbólica,
naquele momento em que Abraão estava prestes a sacrificar Isaac, o Senhor providenciou o cordeiro. Isso lembra muito, é uma parte histórica, né, que lembra o sacrifício de Jesus por nossas vidas. A gente vai falar também sobre uma outra região, que é a região do Egito. E aí aqui no mapa fica fácil, né? Nesse globo você pode mostrar para os seus alunos e pedir para eles identificarem. Olha, temos 3 regiões: Mesopotâmia, Canaã e o Egito. Onde é que fica o Egito? E aí você pode pedir para que eles procurem essa região no mapa, que aí fica mais fácil para eles encontrarem. O que teve no Egito? Houve um período de grande seca, houve um período de fome, de miséria, e houve a necessidade de Abraão ir para uma outra região em busca de sobrevivência. E nessa região, em direção ao Egito, ele teve a oportunidade de conhecer algumas técnicas agrícolas, porque naquela época o Egito ele era muito desenvolvido. E Abraão conheceu essas técnicas agrícolas que beneficiou ele no futuro. A gente vai ver que Abraão Deus abençoou Abraão de tal forma que ele conseguiu fazer com que a família dele crescesse, né? E essa ida ao Egito não foi em vão. Além dele suprir as necessidades de fome naquela época, ele também aprendeu as técnicas do Egito em termos de agricultura, que foi muito bom para ele, né? Então, nós temos 2 pontos na história muito importantes sobre o Egito. Um deles é essa primeira passagem de Abraão pelo Egito e também a passagem da época de José. José, que teve uma importância grande na história dos hebreus, né? Ele se tornou governador no Egito e em outro momento, após uma revelação ao faraó, José fala sobre a questão do período das vacas magras e das vacas gordas, e aí ele ensina para o faraó guardar uma porção nos tempos de fartura, para quando vier o tempo de seca, de escassez, de fome, eles terem como suprimir tanto para o seu povo, o povo do Egito, como também para outros povos vizinhos. E foi aí que os irmãos de José foram até o Egito em busca dessa fartura, né, em busca de comida. Foi quando eles se reencontraram e o pai de José foi até o encontro do seu filho, de forma que eles ficaram ali por algum tempo, cerca de 400 anos. Um tempinho, né? Mas eles também tiveram o livramento de Deus, e depois de muito tempo, Deus levantou E aí, depois de muito tempo, Deus levantou Moisés para ser o grande libertador. E isso aqui é um assunto que a gente vai falar mais um pouquinho lá na frente. Então é isso. Nessa aula de hoje, a gente vai focar em 3 regiões, que é a região da Mesopotâmia, a região de Canaã e a região do Egito. Você pode trazer mais informações para os seus alunos, perguntar para eles algumas questões interessantes, importantes, que ressaltem ainda mais essa história. E aí a gente traz esse dinamismo, essa conversa, porque o aluno que está nessa faixa etária de 15 a 17 anos, eles querem se envolver também com a lição. Isso é bom porque vai memorizar ainda mais o conteúdo para eles, tá certo? Então essa é a nossa aula de hoje. Nos esperamos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Uma boa aula, Deus te abençoe.